Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Eu sabia que vocês estavam esperando esse momento ansiosamente. E hoje nós temos quem? Nada mais e nada menos do que a nossa rainha maravilhosa Ludmilla. Obrigada, viu, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz por fazer parte desse momento aqui do Gambito da Rainha, né? E vamos aí colocar esse tabuleiro da vida, né? Para estrategicamente a gente movimentar essas peças. Eu tenho certeza, mulheres, que vocês vão se saborear nesse momento tão incrível com essa mulher inteligentíssima. Já comecei nos bastidores. Então vamos lá, quem é a Ludmilla? Olha, a Ludmilla, que eu costumo hoje, né, me denominar como Malu Santol, para honrar esse nome tão grande de rainha, como diz você, né? Que meu pai me deu, que é Maria Ludmilla Barbosa Oliveira Santos. Então eu fiz, né, de acordo com a constelação familiar, que nós temos que honrar, né, os nossos antepassados, a nossa ancestralidade e também obedecer às hierarquias, né? Então, Malu Santol é uma mulher, né, que hoje é muito realizada com o que faz. Eu me alinhei ao meu propósito, que é cuidar e servir as pessoas. Amo, né, o que eu faço hoje, que é trabalhar com terapias e também vindo lá do interior da Bahia, né, eu costumo dizer que eu sou catingueira, porque eu venho de uma região, né, que é zona limítrofe entre a zona da mata e a Caatinga, né, então eu trago essa força lá das minhas raízes, né, para hoje poder contribuir aqui com o Planalto Central e com os candangos. E para quem não conhece a Caatinga, é um lugar incrível, É um um lugar incrível, um bioma bioma incrível. incrível para Muito cura, rico. para muita, né, para muitas. Traz muitas ervas medicinais também, Isso. né? E é catingueira de onde? Jequié, Cidade do Sol. Cidade do Sol, por isso que é brilhante desse jeito, maravilhosa. Que bom. E Ludmilla, me fala um pouquinho sobre seu trabalho. Como é que você hoje você trouxe, né, para mostrar? Eu quero saber todos os detalhes. Tem muita história aí pra gente compartilhar aqui no Gambito da Rainha. Bom, hoje eu trabalho, né, como terapeuta integrativa e dentro dessas práticas integrativas, que são 29 hoje reconhecidas pelo SUS, eu hoje trabalho com aromaterapia, trabalho com reiki, com barras de axis, com a medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, né, vulgarmente falando, né, que as pessoas resumem a medicina chinesa em acupuntura, que também tem a ventosa, aurículo, Que é gigante, cone né? chinês, tem muitas técnicas que a gente utiliza na medicina chinesa, mas as pessoas simplificam como acupuntura, né, e eu me sinto muito realizada em poder contribuir com o bem-estar de todos que estão ao meu redor e por meio dessas práticas integrativas complementares de saúde, eu conheci a aromaterapia, né, que também me trouxe a possibilidade de desenvolver uma linha de cosméticos que eu fui felizarda por ser escolhida, né, pelo grupo Elas Mais, por meio da Caixa dos Sonhos, né, para realizar e expandir uma linha de cosméticos que eu já trabalhava internamente dentro do consultório. Por exemplo, você chegava com uma patologia, eu fazia uma anamnese por meio do pentagrama da medicina chinesa, verificava, né, quais eram os seus excessos, os excessos que os órgãos estavam demonstrando, ou ai gente, fugiu agora o nome, mas as fraquezas, né, daquele órgão que estava em déficit ou em excesso. E aí eu conseguia, por meio dessa anamnese, elaborar cosméticos para que as pessoas, os pacientes, pudessem utilizar em casa. Então, continuar o tratamento não só no consultório, mas também no momento que ele estivesse ausente do consultório. E, como eu falei inicialmente, por meio da Caixa dos Sonhos, eu consegui expandir essa linha, né? O que o Elas Mais? Conta Elas pra Mais gente. é um Eu já grupo. sei, mas conta pra essas mulheres. É um grupo de mulheres, né, que tem como fundadora a Eloia Moreira, que ela, primeiramente, a gente é acolhido nesse grupo, antes de ser um grupo de empreendedoras, é um grupo de acolhimento emocional, né, que possibilita mulheres sair de uma zona de fragilidade, de uma situação de risco, né, então é muito importante a gente olhar para esse grupo como uma mola propulsora, como uma possibilidade, né, da Eloia como fundadora, ter um olhar tão eficaz Profundo, né? e profundo que nesse momento ela consegue extrair o melhor de cada mulher. E esse projeto Caixa dos Sonhos é isso que é feito.
a empreendedora leva um projeto e, a partir disso, há uma expansão desse projeto, que foi o meu caso, né? Então, a gente desenvolveu uma linha de cosméticos voltada para mulheres maduras, né? E, com isso, a gente agora já está pensando em outros projetos que também, né, depois da maternidade, veio a possibilidade de uma linha infantil, né? Então, assim, eu vejo que é muito carente produtos cosméticos, né, naturais para criança, porque a maior parte dos cosméticos só podem ser utilizados a partir dos 3 anos de idade. E de 0 a 3 anos, o que, que a gente faz, né? Então, Verdade. por meio do incentivo do Elas Mais, por meio da Caixa dos Sonhos, a gente está podendo expandir esses produtos, né, para uma clientela ainda maior. E me fala um pouco desse produto que você trouxe para nós. Olha, eu sou suspeita para falar deles, porque além da gente trabalhar o físico, a gente trabalha também as emoções. Então, muitas vezes hoje, o que eu considero, né, como eu falei, que o cuidado vai para além do consultório, é uma possibilidade por meio dos cosméticos. São cosméticos inteligentes, como eu gosto de falar, né, porque por meio dessa anamnese eu verifico o que existe de possibilidade para melhorar a qualidade de vida daquele ser que está diante de mim, né? E aí eu coloco, né, além, vamos supor, a pessoa chega para mim com uma questão de insônia. Eu vou verificar, né, qual é o melhor óleo essencial, que no caso normalmente é sempre a lavanda, uma camomila romana ou um lemongrass, que é o capim-santo, capim-limão, né? E a gente vai desenvolvendo, por meio daquelas patologias, um cosmético inteligente para que ela possa melhorar aquela situação e levar qualidade de vida. E o que você tem aí? Me conta. Bom, essa linha aqui que foi desenvolvida é uma linha de skincare, né? Que ela se baseia numa espuma de limpeza, né? Uma espuma de limpeza, ó, não sei se dá pra ver. Olha só, gente, que maravilha. Natural, hein, gente? Uma espuma de limpeza, que é o primeiro passo do skincare. Depois, a gente tonifica a pele com esse blendzinho que eu fiz. E por fim... Meu Deus, o cheiro é maravilhoso. Tô sentindo aqui. E por fim, a gente hidrata a pele. Olha só, que né? Incrível. Você quer experimentar? Eu vou experimentar sim. Então... Nossa, que delícia. E esse outro aqui, que é um creme de massagem, né? Para drenagem linfática, né? Para melhorar a aparência da pele e também reduzir celulite, levar mais possibilidade de relaxamento. É uma linha calmante, né? Que possibilita essas mulheres maduras, não só mais tranquilidade para enfrentar esse desafio do climatério, da menopausa, né? E com isso também o lemongrass tem uma possibilidade também de prevenir a osteoporose. Então eu pensei nesse óleo essencial, né, para levar todos esses benefícios para a saúde dessas mulheres. Não imagina que delícia o cheiro, não é aquele cheiro enjoativo, mas é algo de ervas, mas ao mesmo tempo, sabe aquele cheirinho de banho? Ai, uma delícia. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse mergulhando numa xícara de chá de capim-santo. Lá na minha região a gente chama de capim-santo. E refresca, né, também. E ele é refrescante. Inclusive, o óleo essencial que eu uso para fazer os produtos, ele é o único indicado para ingestão aqui no Brasil, pela Anvisa. Ele é autorizado à ingestão. Então, normalmente faço um litro de chá. Para acalmar. Para acalmar, justamente. Então, o capim-santo, aquele chá que todo mundo conhece, né? Serve para acalmar, para deixar as pessoas mais tranquilas. Uma gotinha desse, mas é uma gota para 1 litro de água, né? Porque ele realmente, se você já consegue sentir o benefício, né, do chá, que dirá com uma gota de óleo essencial, que vai potencializar. Você acredita que nós somos 3 irmãs, né? E que minha mãe, depois do almoço, dava o chá forte do capim-santo. Pra acalmar, e a gente dormia a tarde inteira. Acordava todo mundo feliz, descansado. Aí depois, quando a gente era mais adulta, a gente descobriu que era o chá do capim-santo. Exatamente. Olha só, interessante você falar sobre a questão, né, de acalmar depois do almoço, né, para dar nas 3 moças aí. Sua mãe muito sábia, né, porque a soneca é essencial para o desenvolvimento, para acalmar. Tem gente que fala, não, vou deixar, né, ficar sem dormir para dormir a noite inteira. É o contrário, o raciocínio é o contrário. Depois que eu estudei neurociência do sono infantil, eu percebi a importância da soneca para as crianças. Todas as idades? Todas as idades. E vai mudando de idade para idade, porque de 0
até 4 meses, existe um desenvolvimento neurológico muito evidente, muito rápido, e com isso existe uma demanda de sonecas maior. E com o passar do tempo, né, tanto que o sono do bebê é cíclico, ele não é um sono como o do adulto ou como o de uma criança de 3 anos, por exemplo, que só precisa de uma soneca após o almoço. Né? Ele é um sono cíclico que vai, na verdade, os pais se adaptam ao sono do bebê, né? Que é um momento de desafio, né, para as famílias que se formam. E geralmente ele tem o horário do bebê, né? Mas ele tem aquele horário certinho. Exato, exatamente. E tem que aproveitar e dormir na hora que o bebê Enquanto o bebê está dormindo, a mãe também dorme. Tem que dormir, né? Porque eu sei que a defasagem de sono nessa fase é muito grande entre as mães, né? Entre os cuidadores, na verdade, né? E com isso, a importância e a sabedoria da sua mãe aí de botar vocês aí, botar um chazinho para vocês, né, dormirem. Era o tal do chá do capim santo e tal do suco forte, de maracujá. Ai, tá vendo? Dormia, cara, beleza. E assim, e como é que é o sono da criança? Como é que funciona isso? Ela tem que dormir até que idade e depois quando ela fica adolescente para crescimento? Como é que funciona isso? O que acontece? Eu fui estudar neurociência do sono infantil por conta de uma dor, né, dentro da minha convivência, né? Até os 8 meses, a Maria Luísa dormia perfeitamente. Depois disso, dizem que tem uns saltos, né? E depois disso, ela teve realmente uma questão que depois, futuramente, eu descobri que era uma questão de adenoide e também de amígdala, porque ela tem uma amígdala grau 3 e 4, que é como se o ar passasse com muita dificuldade, e isso gerava um sono de péssima qualidade, ela acordava muito, roncava. Então, eu fui estudar e, por meio desse estudo, foi verificado, né, inclusive no consultório, né, que as necessidades de cada bebê, de cada criança é única e a gente tem que observar a rotina, tem que observar todo um contexto para poder conhecer aquele ser e a partir daí orientar a mãe, ver qual é o melhor caminho para ser seguido. Porque não adianta você utilizar a rotina de sono do Gabriel para a Nicole. Sim. Não adianta. Né? Cada criança tem uma necessidade e a gente vai adaptando, inclusive, né, reconhecendo se existe alguma patologia, que era o caso da Maria Luísa. Então, tudo o que eu tinha lido, né, só tive... Gente, eu descobri, abafo casos, eu descobri que eu estava grávida com 5 meses. Então, eu tive pouco tempo para... E eu com 6. Nós somos contemporâneas, inclusive. E todo mundo fala assim, gente, como assim descobre com 6? Dá licença. E eu descobri com 6 da Nicole e com 6 do Gabriel, que foi pior. Você tá vendo? Olha, temos uma coisa em comum. E o povo dizia que eu tava escondendo Nada, porque... exatamente. porque realmente eu não sabia. Eu tive, o meu ciclo menstrual estava normal, eu não tive enjoo por conta do óleo essencial de limão siciliano, que eu sempre tomei para aumentar a imunidade. E nesse momento, eu tive a possibilidade de não tive enjoo até os 4 meses. No 5º mês, uma amiga minha, que é minha comadre, falou, mulher, ou tu tá grávida, ou tu tá com tumor nessa barriga, vamos investigar. Vamos atrás de um teste para poder verificar. Eu tava inchada, doente. Sim, eu lembro que nós estávamos, eu estava grávida junto com você, nós somos contemporâneas, né? Então, eu acho que deu um trem na nossa época. Menina, essa água que a gente bebeu. O que foi essa água aí, né? Mas, realmente, é muito importante a gente considerar que cada ser humano é único. E isso, no meu ponto de vista, é um diferencial. Quando o terapeuta, né, observa o ser humano como único, há grandes chances, né, de ter um tratamento eficaz. Por quê? Se você... eu tenho um protocolo aqui, que muitos colegas gostam de protocolos. É um protocolo para a ansiedade. Não funciona. Por quê? Dentro da minha linha de raciocínio, da minha conduta, dentro do consultório, assim que você chega, eu faço uma anamnese, verifico o que está em excesso e o que está em déficit dentro desses órgãos, dessas vísceras e das matrizes emocionais, para que eu possa, dentro desse conjunto, fazer um tratamento ou que seja um protocolo específico para você. Né? Então, nós temos uma íris e uma digital que nos individualiza. Por que eu faria um protocolo para você e para geral? Né? Não tem por que eu fazer isso.
Então, eu acho que o E segredo o do rosto sucesso é também, esse. né? Por mais que a gente seja parecido com alguém, é diferente. É diferente. Não Nós tem, temos, realmente, no universo, somos únicos. na verdade, isso é tão incrível, né? E me fala uma coisa, Ludmilla, assim, no jogo da vida, né? Você tá aqui no Gambito da Rainha, que é uma jogada, né, de xadrez, para quem não sabe, onde a gente sacrifica um peão para poder estar à frente no tabuleiro da vida. O que você, como mulher, né, assim, teve que sacrificar para poder hoje falar, não, eu tô posicionada. Você falou uma coisa certa, né? No Gambito da Rainha, a gente sacrifica um peão para, quem sabe, dar o checkmate. Eu considero que no meu tabuleiro da vida, eu tive que dar alguns passos para trás, sacrificar alguns peões para poder, Sim. né, ter a possibilidade de avançar. E hoje eu falo, né, pensando na sua pergunta, eu vejo que eu sacrifiquei, de certa forma, um tempo, né? Não é nem um sacrifício, porque foi um sacrifício prazeroso. É até ambíguo falar isso, né? Sim. Mas foi prazeroso demais esse sacrifício que eu fiz, porque foi um momento que eu pude me dedicar à maternidade, pude me dedicar à família e pude também dar 10 passos para trás, digamos assim, para dar 100 Pra depois, frente, porque né? foi um momento de muito aprendizado, de muita colheita, né? E foi quando eu fui estudar, como eu falei, neurociência do sono infantil, que hoje, se você me perguntar qual é o remédio que você falaria, olha, 2 remédios, não só um. Primeiro, respirar, porque por meio da respiração, de acordo com a medicina chinesa, a gente fortalece a nossa Wei Qi, que é a nossa energia de segurança, de proteção, e aumenta a nossa imunidade. Então, respirar e dormir, porque é durante o sono que nós temos a possibilidade de secretar hormônios importantíssimos para a nossa formação. Por exemplo, o hormônio do crescimento, o GH, a grelina e a leptina, que são hormônios da saciedade e da fome. Muitas pessoas chegam ao consultório reclamando da questão da obesidade, de não conseguir dar luta contra a balança. E aí eu vou buscar dentro do pentagrama da medicina chinesa, olhar o que está acontecendo ali naquele baço pâncreas, né? Por que ela está com muita vontade de comer doce, né? Então tem uma justificativa. Muitas vezes a origem da doença não é onde aquele órgão está, aquela dor, onde está a dor. A gente tem que investigar, a origem está em outro lugar. E A maioria das vezes é emocional, né? e aí eu venho também para outra base, outra máxima da medicina chinesa, que é toda doença, toda não, mas 99% das doenças tem origem na psique. Então a gente trabalha muito essa psique, muito esse emocional, muito essa mente E desse. também se trabalha constelação familiar? Não, mas eu amo constelação familiar. Né? Por isso que inicialmente eu falei, acho que você perguntou Sim, por isso, sim. porque eu considero que a constelação familiar é uma das terapias também que é reconhecida pelo SUS, né? Eu não sei se eu cheguei a falar, mas as práticas integrativas complementares de saúde, que as práticas que eu trabalho hoje são englobadas por elas, são reconhecidas e de certa forma, assim, com um olhar muito sensível do SUS, né? É uma possibilidade de desafogar o sistema e de prevenir muitas vezes, que é a base das PICs, né? É a prevenção. Então, quando a gente trabalha com a prevenção, a gente evita muita coisa, porque a doença, ela se cria anteriormente, antes de chegar no físico, ela já veio do espiritual, do emocional, do mental, para chegar no físico. Então, eu considero que essa conduta do SUS de trazer as práticas integrativas, inclusive para hospitais renomados, como o Sírio-Libanês, né? Muitos hospitais aqui em Brasília também já utilizam o Estão reiki. aderindo, né? O hospital de base, inclusive, tem um centro voltado, né? As UBSs também, inclusive próximo lá de casa, tem uma UBS que já pratica o reiki como uma forma de aliviar as dores e também de prevenir as doenças. E isso é falar cientificamente que nossa mão, ela emite energia, né? Ah, sim. Inclusive, os impulsos dos neurônios são por Eletromagnéticos. tudo energia. Partindo desse princípio de que tudo é energia, né, e tudo vibra, né, nós temos a possibilidade de emitir ondas e frequências que podem, inclusive, quando você inala um óleo essencial, por exemplo, você eleva essa frequência, né? E a escala de Hawkins, ela tá aí, né? Que é uma escala que mede as emoções, os sentimentos, né? Vai de 0 a 1000, né? O David Hawkins é um cientista, professor, psiquiatra e escritor também, que elaborou essa escala, né? Para avaliar as diversas emoções que nós sentimos e as vibrações
que elas emitem. Uhum. Então, você pode perceber, quando você está triste, quando você está com raiva, tudo é uma frequência diferente. Então, tudo é energia, voltando ao que você falou, tudo é energia. E quando você lança a mão de um reiki que eleva a sua frequência, de um óleo essencial também que vai aumentar, né? O óleo essencial de rosa, por exemplo, ele tem uma frequência altíssima. Então, quando você inala ele, você pode sair daquela depressão, daquela tristeza e ir para um patamar bem elevado. Isso é incrível, né? Assim, Frequencialmente eu falando. tenho certeza, eu vou te falar, que se a gente tivesse no século passado, você ia ser queimada. Olha, vou te falar uma coisa. Eu e outras bruxinhas que andam por aí, porque tudo é alquimia. Se a gente for para pensar, quando a gente faz... química, né? Química, Que exatamente. naquela época era proibido estudar isso. Proibido. Principalmente para mulheres. Para mulheres. Tem países hoje que mulheres não podem estudar, como Isso. Afeganistão. Mulheres não podem, a escola é muito triste isso, é muito né? triste, Mas isso vem da nossa ancestralidade, né? Respeita a nossa ancestralidade. Você pode ver, eu sei fazer aquele chazinho, Isso. fulano, nossa mãe, a nossa avó. E ninguém imagina que isso daí realmente era uma forma de punição para as mulheres daquela época, né? Exatamente. Você falou da sabedoria da sua mãe, do chá, né? Que com certeza ela aprendeu com sua avó e com as gerações anteriores. A minha avó fazia um xarope, gente, que eu vou falar para vocês. Eu queria até ter a oportunidade de ter essa receita em mãos, porque eu iria com certeza colocar uma gotinha de óleo essencial para potencializar esse xarope que ela fazia pra gente. E era tiro e queda. A gente tomava... De guaco? Tinha tudo, nem sei, tinha muita coisa boa. Sei que lá em casa tinha um pé de pitanga, que ela botava também as folhinhas de pitanga. Era maravilhoso. Muito Ninguém bom. imagina, né, que a natureza, ela pode... Porque a gente foi criada e acostumada numa geração que remédio que resolve. Hoje em dia as pessoas tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. Né? E isso é uma realidade muito triste, né? Porque... a gente perde, inclusive, muitas pessoas, como eu estou falando, remédios para dormir. E, recapitulando, que eu acabei não falando que o primeiro remédio seria a respiração, o segundo o sono, porque a gente vai secretar vários hormônios, várias coisas ali. Então, quando você toma essa quantidade de remédio, vai sobrecarregar o seu fígado, vai sobrecarregar o seu organismo. E como é que a gente faz essa desintoxicação, né? A gente, da natureza, nós vemos a natureza. E da natureza... tá o remédio e a solução para vamos voltar e tá a solução para a maior parte dos nossos males. É verdade. Eu penso assim, nós mulheres, né, somos as que geramos, então por isso que eu acho que a família é tão importante. E assim, todo o meu respeito às mulheres que não geraram ainda, que não querem gerar, porque existe uma pressão muito grande da sociedade para que essa mulher venha gerar. E assim, a pessoa tem direito de escolher. E nem por isso ela deixa de ser mãe. Exato. Tudo bem que a experiência de ser mãe é uma experiência incrível. Você dá praticamente a sua vida para outro ser. E assim, algo incrível. Todo mundo merecia passar por isso. Mas quem não quer gerar, a gente tem que respeitar e não pressionar a pessoa. É surreal realmente a experiência. Eu demorei muito para ser mãe e me arrependo de não ter tido essa experiência antes. Mas tudo tem seu tempo e nada por acaso, né? A minha mãe falava assim... a função principal da mulher é ser mãe. E eu ficava com aquilo da cabeça, sim, mas eu não escolhi, não quero, né? Mas hoje é o maior presente que eu recebi, né? Nós somos portais divinos. Sim. Então, a mulher que escolhe pode estar, sim, ali, né? Diante de uma excelente oportunidade para maximizar o amor, para reconhecer e amplificar todo o amor, porque é realmente inacreditável. É muito triste você ouvir falar, o mundo está muito ruim, então não quero gerar. Eu acho que pessoas boas geram pessoas boas. Isso. E pessoas ruins geram pessoas ruins, né? Exato. Quando a gente se anula, assim, por causa... Assim, essa opinião. Que eu acho que essa opinião não é a opinião correta. Sim. Porque se o mundo tá da forma que tá, são pessoas que geraram pessoas ruins. Sim. Né? E é uma excelente oportunidade de melhorar o mundo. Sim, sim. Imagina multiplicar Ludmilas e Joyce e outras mulheres incríveis que nós temos como referência. E falar em referência, quem que te inspira, assim? Eu quero que você fale 3 mulheres. Seria injustiça escolher 3 mulheres. Mas porém, não fiquem com raiva as outras, viu? Por favor. Olha só, como eu falei, seria injustiça, porque tem várias mulheres que me inspiram. Primeiramente,
A minha fonte principal de inspiração é minha mãe, que me gerou, que me deu a vida, que foi o portal que me trouxe até aqui. E também tem outras mulheres como a Eloy Moreira, que ela para mim é um diferencial, é uma contribuição imensa para a sociedade, porque ela resgata mulheres, inclusive, de situações de violência, de risco, e eu considero ela realmente uma fonte de inspiração. Tem uma tia minha também, a tia Rita, né, que é uma mulher porreta, na nossa linguagem lá na Bahia. Ela é sinônimo de força, sinônimo de alegria, todas elas, um pouquinho de cada eu trouxe para mim, né, lógico, considerando a minha essência, mas a gente se espelha no que é bom, né? É verdade. E elas estão aí com essa fonte riquíssima de inspiração, não só para mim, mas para outras mulheres também. É só a gente dar oportunidade, né, para que elas possam contribuir para as nossas vidas. E assim, o que você diria para essa mulher que hoje ela está escrava, né, na questão da violência? Porque a violência, ela também tem vários tipos de violências e a gente tem que fazer esse enfrentamento, dar nome, que a pessoa é violência contra a mulher, é feminicídio, né, são violências que são vivenciadas pela maioria das mulheres. Sim. Principalmente a violência que, no seu caso, você é empresária. E a gente tem um problema muito grande dentro dos índices de violência, que a mulher não consegue sair de um relacionamento abusivo porque ela não tem saída financeira para poder estar saindo. O que você diria para essas mulheres? Como é que a gente, todo mundo, como você falou pra gente, né? Nos bastidores tem talentos. No primeiro momento, primeiramente ela reconhecer essa dor e que ela vive essa violência, porque muitas não enxergam como violência os abusos que ela sofre diariamente, seja uma violência, porque são 5 tipos de violência: a violência moral, a violência psicológica, a física, a sexual e a patrimonial. Sim. Então, nesse momento em que ela consegue reconhecer essa violência, ela pode dar o primeiro passo e buscar um grupo de apoio, como por exemplo eu Elas Mais, que é um grupo de acolhimento e de resgatar essa mulher do limbo e colocá-la diante da sua melhor versão, trazer à tona as forças. Eu costumo dizer que o grupo, a Eloia em si, né, como pessoa, ela traz à tona a fênix que está adormecida em todas nós, né? Como eu falei anteriormente, nós temos talentos, nós temos dons que só estão adormecidos, só precisa de uma fada madrinha, digamos assim, né, para a vadinha fazer o plim, 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 Sim. colocar a varinha de condão ali e trazer à tona toda essa potência que está adormecida. Então, primeiramente, para essas mulheres saírem, reconhecer que está passando por uma violência, por uma dor, depois pedir ajuda e colocar realmente à disposição do mundo a contribuição que ela tem para dar. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, elas vão entender que elas estão sobre a questão da violência. Isso. Quanto menos se falar, menos as mulheres vão entender que elas estão assim, né? Eu sofri violência, acho que muitas das vezes a mulher tem vergonha de falar que isso aconteceu. Foi extremamente prejudicial, sofri pequena, depois você vira um ciclo, né? Quando cresci também a mesma coisa e vira aquele ciclo, enfim. Não tô aqui para chorar os meus pepinos, mas para mostrar para essas mulheres que sim, elas podem sair, mas tem que reconhecer o ciclo da violência. Exato. Porque muitos acham assim, é uma fase, ele vai passar, ele vai melhorar porque ele era maltratado quando era criança, por isso e por aquilo. E os homens também sofrem violência, né? Só que isso é totalmente... como é que eu posso dizer? É um tabu falar sobre isso, né? O homem falar que apanhou da mulher para a sociedade é terrível. Mas é entender esse ciclo na cabeça, saber que você não tem necessidade de passar por isso. Você é um ser humano, a imagem e semelhança do Criador, e você não tem essa necessidade de passar por isso. Só que o problema está dentro de você. Porque às vezes você vive essa codependência, alguma coisa que você passou no passado que te faz estar nessa situação, que foi meu caso. Né? Quando eu passei essa violência, precisou entender o que aconteceu no passado, porque eu estava passando, uma mulher empoderada, uma mulher que a sociedade fala, não queria imaginar que trabalhava com mulheres que iria passar por essa situação. Aí, de repente, eu me encontro numa situação de violência. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Você falou em uma questão muito interessante, Joyce. Você trabalhando com mulheres, né, sabendo
né, que existe uma Maria da Penha que nos ampara, que nos dá a possibilidade de recorrer de forma eficiente, porque eu considero que a Lei Maria da Penha, ela realmente é utilizada da forma como tem que ser, né, diante da justiça. Mas a maior parte das mulheres não conhecem. A maior parte não, mas alguma grande fatia da população não Sim, não conhece essa conhece. lei, desconhece e também nega a Uhum, violência, uhum. como a gente falou. Ah, vai melhorar, vai passar. E nega, sofre sozinha porque tem vergonha de expor e perde a oportunidade de sair daquela situação e muitas vezes de sobreviver, de Uhum. ter a vida é, protegida, né? E ninguém imagina que a pessoa que você ama vai Vai tirar fazer. sua vida. Exatamente. E aí que tá o perigo. O amor, né, que não é amor, fixação, outro tipo de nome, tirar a vida de uma pessoa, mas ninguém imagina que aquela pessoa que você se dedicou, que você amou, pode fazer isso. E aí tá o perigo. Exatamente. É aí que eu chamo, que isso eu vivenciei muito, a inocência nociva. Porque o autismo, ele também te impede de entender o que as De pessoas... enxergar, de tirar as lentes, né? de entender qual que é a intenção da pessoa. Então, a gente vive num mundo... Tá, autismo e não autismo. A gente vive num mundo da Alice no País das Maravilhas, e quando vai ver é muito tarde. É muito forte. Isso eu falo não só do relacionamento, das amizades, inclusive. Sim. Das pessoas que estão ao nosso redor ali, que falando, isso e aquilo, e você sabe no fundo, que tem alguma coisa estranha, mas não sabe reconhecer. Eu tive a oportunidade, Joyce, de trabalhar numa escola como voluntária. Uhum. E eu era, na época, coordenadora de combate à violência contra meninas e mulheres, de outro grupo também, né, que presta serviços a mulheres. E lá, dentro dessa sala de aula, existiam várias meninas que foram abusadas por amigos das irmãs mais velhas, e elas não sabiam o que era aquilo, não reconheciam. E eram adolescentes, o nosso público era entre 12 a 15 anos. Então, existia realmente uma violência. As pessoas, como você falou, estavam no mundo porque eu vou te dar um doce aqui, deixa eu passar a mão em você. Nossa, que pele mais macia. E elas retratavam isso primeiramente por meio de desenhos. A gente lançava a mão de formas lúdicas para poder extrair nessas informações e posteriormente, quando era detectado, era encaminhado para a psicóloga da escola e, lógico, né, era apurado de forma mais, porque esse é o objetivo, né, de salvar vidas, primeiramente, e de levar essa conscientização para essas Porque meninas. se essa menina não é acompanhada por um psicólogo, um Sim. psiquiatra, ela tem a vida destruída. E a eu maior falo, parte pode falar. Eu falo por mim, né? Eu sofri abuso dentro de uma igreja, que era um lugar que não era para acontecer, e um lugar que seria de paz e tudo. E isso me trouxe, praticamente eu vivi até os meus 26 anos, assim, sem saber. Eu tinha uma dor que me visitava, eu não lembrava do que aconteceu, eu lembrei com terapia. Interessante você falar sobre isso, porque eu ia até comentar sobre hipnose, que é uma ferramenta muito eficaz para ressignificar traumas. Sim. Como você falou, existe algo do passado que você, por meio de um gatilho, você revive aquilo. E muitas pessoas entram em crise de pânico, né? Situações que você não sabe, né? Como sair daquilo. Entra numa depressão, tenta inclusive o suicídio, né? Porque está diante ali de uma dor que ela não sabe de onde vem. Eu tinha uma depressão suicida. Inclusive, a vida foi destruída, porque a minha trajetória toda, até os meus 17 anos, eu não me olhava no espelho. Eu tinha um problema em relação ao espelho, assim, terrível. Porque provavelmente você carregava uma culpa. Sim. Né? E a maior parte dessas meninas que eu falei lá da escola, que nós atendíamos, elas carregavam a culpa. Porque eu tava com short curto, era por isso quando foi trazido à tona na família. Você só andava de short curto. Uma criança andava de short curto. Absurdo. Short, né? Short curto é redundância. Mas a culpa foi inserida ali, injetada nas barras de Access, inclusive, que é uma terapia que eu amo, que é realmente expansão da consciência e de ressignificação de traumas, né? A gente trabalha muito um ponto, né, que é conhecido como banda de implantes. Naquele momento, né, foi inserido naquela menina um ponto ali de que você foi a culpada, você
Ah, o gatilho foi gerado futuramente. Ah, eu não posso usar uma roupa que eu estou me sentindo mais leve, porque senão vão abusar novamente de mim. E quando isso acontece, gera todo um processo, né, mental de saúde. Interessante porque, assim, na igreja era proibido usar roupa curta. Então, eu usava roupa normal. Então, o abusador, Não não tem, não existe existe. É isso. uma Não doença, existe. né? É uma doença que precisa realmente, os abusadores, eles precisam reconhecer isso, mas nunca vão, infelizmente, né, chegar a esse nível de reconhecimento e de que é uma doença que precisa ser Porque enfrentada. sempre um abusador foi abusado Foi lá atrás. abusado lá atrás. E aí é onde vem, né, os Sim, traumas se se repetindo. repetindo. E É também um eu ciclo acredito também que é vicioso. muito da genética, onde a gente, da nossa história, onde a gente até pouco tempo era propriedade. Sim. E as pessoas, as mulheres, né, Sim. tratavam as mulheres como Com propriedade. Foi como você falou, né? Constelação familiar, apesar de eu não trabalhar com constelação, é realmente uma ferramenta muitíssimo eficaz para ressignificar essas questões que vêm, que as pessoas carregam da sua ancestralidade e assim colocar, né, todas as... Olha, isso aqui eu dou conta, então eu caminho com isso. A partir de agora, não é meu mais. Então, cada ancestral vai... A pessoa tem a possibilidade de desemaranhar aqueles fios por meio de uma ação e se terapeutizar. Uma das formas é por meio da constelação e a gente vai trabalhando dentro do reiki, da barra de axis, do facelift, também que é uma técnica energética que também dissolve traumas, porque o nosso rosto, muitas vezes a gente fala, olha as minhas rugas de preocupação, porque você trava, quando você passa por uma situação, por exemplo, olha, eu fui abusada, e aí você passa por uma situação semelhante que aquele gatilho, né, foi ativado, você se fecha, você se curva, a sua expressão corporal, ela é comprometida ali naquele momento. Então, o facelift também é uma ferramenta para dissolver esses traumas. E eu penso assim, ô Ludmilla, isso é tão forte em relação à questão das práticas, porque a ignorância, eu acho que é a pior praga da humanidade. Por quê? Porque é dentro do sistema religioso, já fala que aquilo é religião, que aquilo é demônio, que aquilo é vários tipos de coisa menos uma medicina. E isso, eu entendo que isso, a ignorância, ela não deixa as pessoas viverem. Eu sou cristã, né? Eu acho que Cristo não é isso que pregaram para mim, é uma pessoa que vive hoje para mim, né? Ressuscitou. Mas ao mesmo tempo eu vejo esse afastamento das religiões em relação a quem era Cristo e outras pessoas que viveram na Terra que foram mortas, discriminadas. E essas práticas, né, assim, Jesus ele curava e na época os fariseus acusou ele porque ele curava, né, em tal dia que não podia curar, mas nunca via cura, nunca via aquilo que ele fazia. Então eu acho que isso traz uma luz, que o conhecimento é uma luz. Exato. E a gente não vive só do nosso povo. Existe povos, tribos, nações, pessoas que se você tiver esse contato, você cresce, você, sabe, renasce das cinzas, né? Daquelas cinzas. Isso é muito poderoso. Essa conexão, ela é poderosa, né? Eu costumo dizer que o medo e a ignorância andam juntas. Sim. Então, a partir do momento que você se conhece primeiramente, porque não adianta você transitar por essa vida e ser analfabeto de si mesmo. Porque o autoconhecimento... O autoconhecimento, ele gera uma possibilidade de você se conhecer, reconhecer esse abuso que você está sofrendo, essa violência diária que você sofre. E a partir disso, como você falou, diante das práticas que eu exerço, né, tanto a medicina tradicional chinesa, a aromaterapia, e como você falou, eu seria queimada outrora, né, considerada como bruxa, né, por quê? Existe sim um preconceito, inclusive... Um preconceito religioso. A hipnose, por exemplo. Sim. A hipnose, todo mundo pensa, ai, nossa, eu não vou fazer hipnose porque vai me tirar do meu né, consciente. Muito pelo contrário. Você vai estar diante do seu maior potencial de estar consciente ali naquele momento. E eu já inclusive, atendi algumas pessoas, né, que dizem que religião a gente não discute, né? Não. Mas, no momento que ela chegou até mim, que ela falou, mas o que é o reiki? Vai trabalhar o quê? A minha energia? Como é esse negócio? Né? Então, eu falei, olha, a gente não trabalha nada além daquilo que você permita. E o potencial de autocura do ser humano, ele é incrível, que era o que Jesus fazia, né? Diante por isso que ele foi morto na cruz. Aquele que crê em mim, obras maiores fará. Exatamente. E eu acho que assim, como a gente tem no nosso DNA doenças, sim,
a gente traz na alma dos nossos Isso. antepassados. É. Agora, por que que é tão difícil, é tão fácil reconhecer o que a ciência fala e é tão difícil reconhecer que é uma ciência, não deixa de ser, práticas de outras nações, de outras pessoas, tudo bem, elas têm os pensamentos religiosos delas, tudo bem, mas existem práticas que nós podemos extrair e podemos trazer essa cura. Eu penso assim, pessoas curadas curam. Curam, exatamente. Isso é E muito forte. partindo do princípio que nós somos curadores Uhum. potenciais de si mesmos, nós temos esse potencial de autocura adormecido. Creia e receberás. Sim. Peça e receberás. Aquele que crê. Aquele que crê, né? Sim, receberá a cura. Então, a doença começa, como eu falei, no mental, no emocional, no espiritual anteriormente, para quem acredita no espiritual, já que a gente está falando aqui, Uhum. né, sobre Jesus Cristo. Nós temos a possibilidade de nos curar em várias esferas e perdemos, às vezes, a oportunidade por preconceito. Nós estamos numa fase do planeta de realmente você exercer os seus dons, Sim. trazer à tona o seu potencial de autocura. No Access Consciousness, na verdade, né, que é uma terapia norte-americana trazida para o Brasil, né, há mais ou menos 10 anos. E a gente trabalha um dos pontos, né, são 32 pontos, para deixar mais específico, mais claro. São 32 pontos que nós tocamos de forma sutil na cabeça e por meio disso a gente vai liberando, né, traumas, a gente vai liberando possibilidades de cura, de autocura. Inclusive tem um ponto, né, que é cura, alegria, tristeza, corpo e sexualidade, que a gente chama de, que é uma barra de relacionamento para liberar esse relacionamento, essa comunicação que existe dentro da gente, que está ali a chave, né, para que a pessoa possa ressurgir das cinzas e se transformar numa linda fênix. Que lindo. Eu gostei disso. E eu me sinto assim, quando eu chego, cada mulher que chega aqui, você precisa ver, é uma experiência diferente, algo diferente. Mas vamos lá. Eu queria que você, Ludmila, olhasse para essa mulher hoje, que nem vai estar aqui, porque são as próximas gerações e nós temos que ter o respeito às pessoas que não vão estar aqui. Que mundo que a gente vai deixar para elas? Que a gente vai deixar como mensagem? Porque isso aqui está sendo gravado. Isso aqui vai ficar numa plataforma, né? Se não, um legado que a gente banir, vai deixar. A gente vai deixar um legado. Eu queria que você falasse com essas mulheres, né? Que da próxima geração, qual o conselho que você daria para elas? Nos Estados Unidos tem aquela cultura de você colocar dentro de uma caixa, né, aquilo que você gostaria de deixar para as próximas gerações, Sim, né? é muito legal isso. E aqui hoje, né, eu gostaria de construir um legado, né, e contribuir com a vida das famílias, né, não só com o sono, porque o sono, eu parto do princípio que o sono reparador, ele é a chave para curar vários males, várias doenças. E quem sabe eu possa hoje, né, com a permissão divina primeiramente, construir um legado que eu possa levar qualidade de vida, bem-estar, saúde para as futuras gerações. Porque quando a gente fala assim, eu estou cuidando do sono, eu estou estudando neurociência do sono infantil. Na verdade, eu já terminei a pós-graduação, né, já estou exercendo essa faculdade. E quando você trata do sono infantil, você está cuidando do adolescente, do aprendizado, do foco, da possibilidade dele ser realmente alguém que vá se diferenciar. Por quê? Foi protegida aqui na primeira infância, Sim. essa possibilidade dele ter um sono reparador e assim ele ser um adolescente vitorioso, né? Que hoje as exigências são tão grandes, né? E as influências também. Então, a gente cuidando hoje, se eu puder, né? Em nome de Jesus, se eu puder ter essa dádiva de construir esse legado, eu vou ser muito feliz. Então já te falo para você abrir um canal no YouTube para poder alcançar essas mulheres. Amplificar aí, né? Amplificar e vir para o mundo digital. Eu acho que o mundo digital, viu, gente, ele tá na ponta do iceberg ainda. Vai crescer muito. Concordo. As pessoas falam que tá saturado, mas a geração futura vai até rir. Saturado daquele jeito. Eu fui tocada, certa vez, por uma fala que o que está dentro de você é uma semente que pode frutificar, né? E pode gerar outras árvores, que pode gerar outras vidas. E diante daquela semente, se você não coloca para fora, você deixa, de repente, várias possibilidades de futuras vidas morrerem. Então, partindo desse princípio, eu vou também, né,
receber essa sua fala aí e colocar minha voz mais no mundo para que Logo, outras logo, viu, pessoas... gente? Canal da Ludmilla, práticas integrativas. Tá vendo? Olha que incentivo, gostei. Muito obrigada Eu aí gosto pelo muito de incentivo. incentivar mulheres. E a inspiração, né? Também mais uma mulher, tenho- gente, para me inspirar. Joyce. Eu tenho 42 anos e assim, eu tinha muita dificuldade. Eu vejo que nossa geração, né, foi uma geração transitória. Nós passamos por muita dificuldade porque a informação veio com muita velocidade, o mundo mudou muito rápido, né? E o mundo ficou plano com essa nova tecnologia. Sim. Mas o meu maior desejo é ver essas mulheres que têm muito para dar no mundo digital. Sim. Esse aí eu tenho certeza que vai ser muito sucesso e vai ajudar essa próxima geração. E assim, partindo do que você falou e trazendo para mim, para minha vida, é uma forma da gente contribuir, né? Sim. Nem que seja de forma micro, Uhum. para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Pode ser, mas o que eu tenho para contribuir? Muita coisa. É verdade. Às vezes a gente se engana. E é onde a gente vem e voltando, né, para essa união, para esse elo de mulheres que se estão reunidas, né, para contribuir por um bem maior. E você trazendo isso, essa possibilidade aí de incentivar as mulheres a construir realmente um caminho. Porque o mundo agora, como você falou, se planificou, né? Os caminhos agora estão realmente mais curtos. O que antes eu poderia levar anos para chegar, né, uma mensagem chegar de um local para o outro, agora em questão de segundos você consegue comunicar e falar. E por que deixar morrer, né? Uma vez eu vi uma pesquisa que falava assim que para uma informação chegar completa, ou talvez uma questão científica, demorava anos nos cafés da França ali, as pessoas iam entendendo. Hoje no clique chega. No clique chega. Acabou. Exatamente. E assim, eu acho que é assim, saber que não tem, é tão poderoso a evolução, é tão poderoso que as pessoas tentam parar, mas elas não vão conseguir. Eu também considero que o ser humano, nós somos micropartículas divinas, mutáveis, Sim. porque fazemos parte do universo. Sim. Né? E sendo esse ser mutante, nós temos a possibilidade de, como você falou, hoje gerar algo novo, inovar, para atingir e alcançar um maior número de pessoas. Sim. Né? Que é a nossa função aqui, eu creio que como instrumento divino, né, nós temos essa missão de sim contribuir, seja dentro da nossa casa de forma micro ou expandindo realmente para os 4 cantos do mundo, como você falou, por meio da tecnologia. É o transbordar, né? Transbordar na vida vai das transbordar pessoas. E vai acender essa centelha divina, se conectar com outras centelhas divinas para poder explodir e expandir, né? Sobre todo o universo, sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que você é essa rainha maravilhosa. Da mesma forma você é maravilhosa. A gente está muito feliz. E sobre essa questão da expansão, daquilo que a gente pode dar e pode doar, vamos incentivar mais mulheres para vir para o digital e mostrar que realmente nós estamos aqui para fazer a diferença na vida delas. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, né, que eu não posso deixar de falar, que a gente pode também expandir a nossa consciência por meio das terapias, inclusive Barra de Axis foi que me trouxe realmente, além, eu não sei se eu cheguei a falar no início, mas só reforçando que eu só estou aqui hoje por meio de uma dor, que eu consegui ressignificar, porque me falaram, a fibromialgia não tem cura. E foi estudando, sabendo que, tudo bem, a alopatia me trouxe alívio, mas eu senti uma diferença no momento em que eu comecei a utilizar os florais de Bach, homeopatia e também o reiki. E depois a acupuntura, foi uma série de terapias integrativas que eu senti o benefício na pele. E hoje eu só estou aqui falando disso porque eu me voltei para estudar. Então, às vezes a gente fala assim, hoje eu considero que eu estou alinhada ao meu propósito. Porque eu consegui sair, eu estava acostumada a trabalhar no serviço público, na esfera administrativa e corporativa do mundo empresarial. E porque eu sou economista de raiz, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês também. Não, que legal! A minha raiz eu sou economista. Cada dia se descobre mais hoje mesmo. Me alinhei ao meu propósito no momento em que eu fui tomada por uma dor que, entre aspas, não teria cura. E por meio dessa ciência, dessa medicina, e eu falo ciência porque a aromaterapia é extremamente embasada na ciência. Vem da França, a raiz da
da aromaterapia vem da França, do Gaté Fossé, né? Que por meio de um acidente no laboratório, ele era perfumista, olha só que interessante. Olha, Ele era perfumista, num acidente no laboratório, pegou fogo, ele foi queimado e ele mergulhou a mão, ele estava fazendo perfume de lavanda, gente, que é maravilhoso. Hoje eu tomei o meu perfume, foi o Lemongrass, que é o capim santo, né? Que eu Olha. tava terminando de fazer aqui uns reparos aqui nos cremes. Meu perfume foi capim santo. E o Gaté Fossé mergulhou a mão num balde de lavanda e aquela queimadura, que poderia ser Muito pior. muito pior, foi cicatrizada com um tempo recorde, porque ele colocou a lavanda, além de ser calmante, voltada para essa questão ansiolítica, ela também tem essa capacidade de regeneração celular da pele. Né? Então, eu sempre deixo uma lavandinha ali perto da cozinha, porque cortei e botei. Essa cor dela é linda, né? Maravilhosa. Eu acho linda a É lavanda. maravilhosa. E se você for buscar hoje na internet a base científica da aromaterapia, existem inúmeros artigos científicos que comprovam a eficácia e os benefícios dela. Fantástico. Muitas terapias E que muita essas gente fala que notas, Ludmilla, de perfume, como é que funciona isso? Ela, por exemplo, você tem muito essa indústria do perfume, né? Isso. Como é que funciona? Ela realmente faz. Ela. Dizem que o branco é pra não sei o quê, o vermelho é pra sedução, não sei o quê. Como é que funciona isso? Falando sobre Grandes indústrias. essa questão, né, do alinhamento da identidade olfativa com essa questão também da eu ia falar cromatografia, porque é dos olhos que a gente faz a cromatografia, mas o Cronos, né, de colocar ali as cores dentro também para poder levar saúde, né, para as pessoas. Dentro disso que você está falando, há sim várias possibilidades da gente levar o branco para acalmar o azul, né? Dentro da neurociência do sono infantil, a gente utiliza muito o branco, o azul celestial, o verde, né? Para realmente levar calmaria, tranquilidade, que é o que as mães e os bebês precisam, né? E as cores das flores influenciam? Também, porque tá tudo em um conjunto, né? É uma coisa só. Incrível. E aí, falando sobre essa questão, eu vou até trazer um pouquinho também, umas informações sobre uma outra possibilidade também dentro do consultório e na Regener, que é a empresa que eu e a Eloy criamos dentro da Caixa dos Sonhos, que é da identidade olfativa. Por exemplo, você quer fazer o seu perfume. Existe essa possibilidade. Eu posso, por meio da anamnese, verificar qual é o seu padrão energético ali naquele momento, o que você está querendo buscar. Você quer, no momento, como você falou, né? As cores, o vermelho é para seduzir. Da mesma forma, existem dentro o perfume de rosas, por exemplo, o óleo essencial de rosas. Feminino. É mais feminino, vai também trazer essa sensualidade, essa feminilidade, o de gerânio também, né? Além de ter outras questões, o gerânio também, ele é extremamente sedutor, né? Então, nós temos, por meio da aromaterapia, da identidade olfativa, levar a possibilidade de você ter um cheiro seu exclusivo. Né? Então, eu faço também perfumes e identidade olfativa para empresas. Porque você não pode pegar uma coisa que é geral, né? Sim. E eu vejo muito isso. E eu também estudei sobre as mulheres poderosas, eu não poderia deixar de falar dela. A Cleópatra, ela fazia seu próprio perfume. Sim. Ela era Perfume de perfumista rosas. e ela fazia seu próprio perfume. Hoje não tem mas se perdeu como é que fala, a receita, né, do que ela fazia, mas muitos historiadores, né, da época falam que o cheiro dela era assim, tomava conta do lugar. E era um era poder uma de mulher, sedução, né? Por isso que ela hipnotizava tantas pessoas, não né? era uma mulher bonita, né, mas buscou a arte da maquiagem, Sim. buscou a arte do teatro, né, você vê Sim. muita arte teatral, só que muitos falam a voz e o perfume. E, inclusive, uma das raízes, porque eu falei do Gaté Fossé na França, mas a origem da aromaterapia remonta dessa época, do Egito. Então, olha quantos milhares de anos a gente está falando. Para hoje, muitas pessoas ainda têm torce nariz, têm algum preconceito. Então, a Cleópatra, sim, é uma figura extremamente importante aqui na história da aromaterapia, porque... Da humanidade. Da humanidade, porque exatamente. queria colocar, e eles conseguiram, é isso, todas as mulheres poderosas são rebaixadas. Por ela ter um filho fora do casamento, por ela ser uma mulher poderosa, eles conseguiram colocar ela como uma mulher vulgar da época. Eu lembro que eu estudei também, ele fala que na história, os próprios egípcios, pessoas circulavam,
né, papiros, Sim. falando que ela era uma mulher promíscua, uma mulher, e na verdade ela é inteligente, falava vários idiomas. Então, assim, para quem tem discriminação, aqui é pra gente falar o que a gente aprendeu e o que a gente realmente vive. E eu vejo, assim, muito dela. Tem outras mulheres, assim, da história que eu estudei, porque, na verdade, nós somos invisibilizadas. Invisíveis. Né? A gente tem a história de vários homens, mas é muito difícil falar sobre... Fala sobre Einstein, não fala sobre a esposa dele, que eu esqueci o nome dela. Você lembra? Não sei. Não lembro. Que era que ela foi uma das que descobriu a radiografia. Não é à toa que se fala. Por trás de um grande homem existe uma Sim, enorme, grande mulher, sim. né? Eu acho que não tem que ter essa competição. Não. Cada um tem o seu mérito. Só que nós, na história, fomos invisibilizados. Sim, Porque se a gente perde a referência, se nós perdemos a referência, nós perdemos tudo. exatamente. Se nós perdemos a nossa ancestralidade, tudo que veio de remédio, de tudo, se nós perdemos a nossa identidade como mulher, e se nós perdemos a nossa intencionalidade das coisas, a gente perdeu tudo. Olha, a gente está falando de milênios de anos atrás. E hoje a gente está no século XXI. Uhum. E muitas mulheres passam por isso. Sim, E não é à toa porque que não tem identidade. não tem identidade. E aí, eu vou fazer um processo aqui para que todas as mulheres tragam à tona a sua identidade, porque por meio dela a gente consegue semear o nosso propósito, cumprir a nossa missão aqui que nos foi dada, Sim. que é uma responsabilidade muito grande. Né? Então, tudo aquilo que nos impeça, enquanto mulheres, de trazer à tona a nossa identidade, para que a gente possa, sim, contribuir com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos destruir e descriar agora? Sim. Sim. Sim, mulheres. E aí eu faço venham. enunciado aclarador do Axis, que eu vou só falar aqui internamente, né? Porque é um enunciado que eu faço dentro do consultório, para que possa dar uma volta no nosso raciocínio lógico, que julga, Sim. que está sempre ali duvidando da nossa potência, para que a gente possa, com toda a força, dizer sim e trazer várias possibilidades de sair dessa invisibilidade e nos colocar sob os holofotes. Sair da matriz, né? Da matriz. Exatamente. Matriz. Sair da Matrix. É. Eu tô muito feliz. Acho que foi incrível. É uma honra. Né? Eu tô assim. A gente realmente se deleitou nesse conhecimento. E quero dizer que você é super bem-vinda ao Muito Gambito da obrigada, Rainha. gratidão. Esse lugar é um lugar de voz para as mulheres. E Muitíssimo dar grata. voz aos anseios. É incrível, assim. Eu tenho já entrevistado várias mulheres. É incrível como as histórias se convergem. É incrível. Você pode ser de direita, de esquerda. Hoje o mundo tá polarizado. E, de novo, eu odeio essa polarização. Porque você perde as conexões. Isso. Mas é incrível como as histórias são... Convergentes. E falando um pouco sobre o que você me trouxe há minutos atrás, de que os homens e as mulheres, o homem tentando colocar a mulher sempre em segundo plano, eu gosto e vou reforçar sempre que eu puder oportunidade, que eu tiver oportunidade, de falar que nós somos todos um. O Yin e equilíbrio. o Yang, dentro da medicina chinesa, eles falam muito sobre isso, e sobre esse equilíbrio que existe entre as diferenças. Uhum. E a Então, potência e a que é o homem potência, com a mulher. Não é. precisa dessa competição. Exato. Seja no serviço, seja em todos os lugares. Essa competição ela é maléfica Maléfica. para destruir as É. pessoas. Porque a mulher precisa do homem e o homem da mulher. Estando em unidade, Sim, um casal, imagina, enquanto potência unidade que é. familiar, Uhum. né, A consegue potência que é, né? Sim. Tanto de ideias, quanto Maximizar. de crescimento, quanto financeiro. maximizar os né? ganhos, né, e não só ganhos financeiros, mas emocionais também. Sim. Quando se entende que aquela unidade ali, homem e mulher, né, a partir do momento da família, está ali para contribuir com aquela intenção inicial que foi o amor, que os uniu, para levar aquilo para um patamar maior e, como a gente falou de legado, deixar um legado ainda maior para o planeta. Pra humanidade. Nossa, muito bom, viu, Ludmilla? E é Gratidão, isso, gente. amore. O Muitíssimo Gambito da grata. Rainha é isso. Você pode se abrir. Eu tenho certeza que você se identifica com alguma coisa que aconteceu aqui. E eu quero que você dê suas palavras finais para essas mulheres incríveis que estão te ouvindo, se identificando e entendendo que elas realmente têm uma referência, que é a Ludmilla, essa rainha maravilhosa. Somos todas rainhas, em primeiro lugar. Gostaria de deixar aqui uma fala que pode incentivá-las a sair, de repente, de um lugar, né, escuro, que muitas vezes, como você falou, essa invisibilidade que nos foi, entre aspas, né, inserida no nosso subconsciente. Vamos
desconstruir e descriar tudo isso e trazer à tona a nossa potência, a nossa capacidade de regeneração, de nos tornar fênix, de também incentivar outras mulheres que estão ao nosso redor a construir um legado e deixar uma história, né, aqui nesse planeta. E enquanto seres infinitos que somos, que no Axis Conscious a gente traz à tona esse ser infinito que está adormecido, né, a gente saber que às vezes as vicissitudes chegam, os problemas chegam, né, mas o que está por trás disso é o que vai nos dar força e nos impulsionar para alcançar algo ainda muito maior. Só resta a gente acreditar no nosso potencial e assim a gente ter força diariamente para nos reestruturar E e ressignificar e trazer toda a potência aí para o mundo. Ah, que linda! E chega ao fim mais um Gambito da Rainha, com essa rainha poderosa, maravilhosa. Todas nós somos rainhas e todas as mulheres são rainhas. É isso. Muitíssimo grata mais uma vez.